Olá, amigos do canal Medo Noturno. Eu sou o Eric e hoje irei contar alguns casos reais que tive a oportunidade de ouvir em algum momento da minha vida. E no final compartilharei o relato de um inscrito aqui do canal. Todos prontos? Vamos lá! Era uma vez, não muito tempo atrás, que a vida me deu uma viravolta danada e eu me mudei para um bairro novo, lá no interior de São Paulo. Sabe como é que é, né? A gente chega meio acanhado, mas logo se acostuma. E era um bairro desses de cinema. Criança correndo na rua de tardinha, gente voltando do trabalho com a marmita na mão, cheiro de café coando e de bolo de fubá saindo do forno nas tardes de sábado. Uma vida que parecia tirada de um comercial de margarina, de tão tranquila. No começo, eu nem notava. Estava mais preocupado em desempacotar as caixas, arrumar a mudança. Sabe como é que é? Mas aos poucos, fui reparando nas casas, nas rotinas dos vizinhos. Tinha a Dona Lúcia, que sempre regava as plantinhas dela com um sorriso no rosto. O seu Zé, que passava o dia na varanda lendo jornal. As crianças que jogavam bola até o sol se pôr, com aquela algazarra boa de se ouvir. Tudo no seu quadrado, tudo normal. Mas aí tinha uma casa. Uma casa meio diferente. Ela ficava bem no final da rua, meio escondida atrás de uns arbustos que já estava precisando de uma boa poda. Parecia que ninguém morava lá, sabe? Janelas sempre fechadas, um portão de ferro enferrujado que parecia não ver uma mão de tinta há anos. Nunca vi um carro parar na frente, nem gente entrando ou saindo. Era um ponto fora da curva naquela vizinhança tão cheia de vida. Eu até brincava sozinho. Será que é casa de assombração ou só de gente muito reservada, que nem mineiro que guarda segredo a 7 chaves? Os dias foram passando e a curiosidade só aumentava. A gente, que é bicho curioso por natureza, né? Ainda mais eu, que sou de Minas e gosto de saber da vida dos outros, sem maldade, só por curiosidade mesmo. Essa casa esquisita virou um nó na minha cabeça. Até que uma noite, o sono não quis vir. Daqueles dias que a cabeça da gente não desliga de jeito nenhum. Era quase 1 da manhã, um breu lá fora, só o som dos grilos e o latido distante de um cachorro. Resolvi levantar, fazer um chá, dar uma volta pela casa, e aí me deu na telha. Quer saber? Vou dar uma esticada lá fora, respirar um ar, ver se o sono vem. Peguei meu chinelo, abri a porta de fininho para não acordar a gata e fui. A rua estava deserta, iluminada só pelos postes que teimavam em piscar de vez em quando, dando um ar meio fantasmagórico para tudo. Fui andando devagar, curtindo o silêncio, quando de repente o meu olhar foi direto para aquela casa. E a isso, meu coração deu um pulo que quase saiu pela boca. O portão da casa, que eu jurava estar sempre fechado, estava entreaberto. E de dentro, sabe o que saiu? Um cara. Um homem alto, esguio, com um capuz cobrindo o rosto, daqueles que a gente só vê em filme de suspense. Ele saiu apressado, parecendo um raio, com a mochila nas costas. Pelo jeito, estava com pressa de ver o galo cantar. Eu, na minha ingenuidade de quem não espera a maldade de ninguém, ainda tentei fazer um contato. Levantei a mão meio sem jeito e falei baixinho: "Boa noite." O sujeito nem olhou. Apressou o passo, virou a esquina e sumiu na escuridão como fumaça que o vento leva. Aquilo me gelou as espinhas. Não era só a surpresa de ver alguém naquela casa, mas a maneira como ele sumiu, como se estivesse fugindo de alguma coisa. Comecei a pensar que não era só uma casa abandonada ou de gente excêntrica. Ali tinha caroço nesse angu. Desde aquela noite, a coisa desandou. Eu, que sempre fui de dormir igual pedra, comecei a ter uns pesadelos esquisitos. Acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observado. E não era só impressão, não. Teve uma vez que fui pegar o jornal na caixa de correio e vi um vulto passando rápido na casa da frente. Outra vez, fui jogar o lixo e senti um arrepio forte na nuca, como se tivesse alguém me seguindo. Olhei para trás e não tinha ninguém, mas a sensação não sumia não.
Era como um pressentimento ruim, sabe? Tipo quando a gente sente que a chuva vai virar temporal, mesmo sem uma nuvem no céu. Comecei a ficar meio paranoico. Olhava pelo olho mágico antes de abrir a porta, fechava as cortinas logo que o sol se punha, evitava sair sozinho à noite. Os vizinhos começaram a reparar. A dona Lúcia, com aquela gentileza mineira dela, um dia me perguntou: "Meu filho, você tá meio pálido, tá tudo bem? Parece que viu assombração." Eu só dei um sorriso amarelo e desconversei. Como é que eu ia explicar que sentia que um fantasma de capuz estava me rondando? A situação foi apertando. Comecei a ver aquele homem em lugares que não faziam sentido. No supermercado, na padaria, até na fila do banco. Sempre de capuz, sempre me olhando de longe, com uma intensidade que me dava calafrios. Parecia que ele estava me sondando, me estudando. Era um terror que não gritava, mas sussurrava no meu ouvido, sabe? Um terror silencioso que ia corroendo a minha cabeça por dentro. Eu não aguentava mais viver com aquela agonia. Minha mente já estava virada do avesso, pensando em 1000 teorias. Será que ele era um ladrão? Um psicota? Um agente secreto? Minha curiosidade, que antes era só uma coceirinha, virou um tormento. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Aquilo virou uma obsessão. Decidi que ia investigar. Ia descobrir quem era aquele homem e o que ele queria comigo. Comecei a observar a casa de longe. Passei a anotar horários, a tentar pegar qualquer pista. Tipo um detetive de filme, só que na vida real, e com muito mais medo no coração. Uma tarde, enquanto eu simulava uma caminhada distraída, vi uma luzinha piscando dentro da casa misteriosa. Era fraca, mas estava lá. Aquilo reacendeu a chama da minha curiosidade. Esperei anoitecer e criei coragem. Com a lanterna do celular na mão e o coração na boca, me aproximei do portão. Empurrei de leve e ele rangeu, fazendo um barulhão que ecoou na rua vazia. Me senti um personagem de filme de terror, daqueles que a gente grita pra não ir, mas ele vai. Entrei devagarzinho. O jardim estava uma bagunça, com mato alto e folhas secas por todo lado. O cheiro era de coisa velha, empoeirada. Conforme eu me aproximava da casa, o cheiro foi mudando, ficando mais forte, mais metálico. E um arrepio subiu pela minha espinha. Não era cheiro de mofo, era algo diferente, algo que me fez lembrar de sangue. Cheguei perto da janela. Ela estava entreaberta e uma fresta de luz vazava de dentro. Com a mão tremendo, empurrei a janela e coloquei o olho na fresta. E o que eu vi lá dentro, me fez soltar um grito que ficou preso na garganta. A sala estava escura, mas a luz fraca vinha de um porão que parecia ter a porta aberta. No centro da sala tinha uma mesa coberta por um lençol branco. E o cheiro de metal agora era insuportável. Meus olhos se acostumaram com a pouca luz e eu vi o lençol. Não era branco, era manchado. Manchas escuras, secas, manchas de sangue. Meu corpo gelou. A cabeça começou a girar. Eu tinha que sair dali, mas a curiosidade, essa danada, me puxou mais para dentro. Eu precisava saber o que era aquilo. Era como se uma força invisível me empurrasse. Fui até a porta do porão. A luz vinha de lá de baixo. Desci os degraus de madeira que rangiam a cada passo, como se a casa estivesse protestando contra minha intromissão. E foi lá embaixo, naquele porão úmido e fétido, que eu descobri o macabro. Havia instrumentos cirúrgicos espalhados em uma bancada improvisada. Bisturis, tesouras, pinças. E numa maca no centro do porão, envolto num pano sujo, um corpo. Não era um corpo. Eram vários, desmembrados. Eram bonecos. Bonecos antigos, de pano e porcelana, mas que tinham sido desmontados, com seus membros espalhados, seus olhos de vidro arrancados. Pareciam ter sido torturados. Era uma cena bizarra, digna de um pesadelo. Mas não era só isso. Ao lado da maca, em um canto escuro, havia uma estante, e nela,
potes de vidro. Potes com etiquetas escritas à mão. E dentro dos potes, olhos. Olhos de bonecas. Claro, mas com uma semelhança assustadora com olhos humanos. E alguns, eu juro pra você, pareciam me encarar. Meu coração parecia um tambor batendo no peito. O pânico me dominou. Eu queria correr, gritar, mas minhas pernas não me obedeciam. Foi então que meus olhos bateram numa mesa pequena, quase escondida atrás da estante. Em cima dela, um caderno aberto. Me aproximei com as mãos trêmulas. E o que estava escrito ali... Ah, meu amigo, aquilo virou minha cabeça de vez. Eram anotações, diários, de um homem, o homem do capuz. Ele escrevia sobre a beleza dos olhos, a perfeição dos rostos, a maneira como ele colecionava as partes mais bonitas das suas criações. Era divagações de uma mente completamente perturbada que via nos bonecos a sua tela para uma arte macabra. Ele descrevia como desmembrava, trocava os olhos, misturava as partes, buscando a perfeição. E em uma das últimas páginas, a frase que me fez sentir um calafrio tão forte que eu achei que ia desmaiar. Era: hoje, o novo vizinho me viu. Os olhos dele, os olhos dele são perfeitos. Serão uma adição valiosa à minha coleção. Meu Deus, não eram só bonecos. Ele estava me observando, me estudando, porque queria algo de mim. Meus olhos. Ele não estava me perseguindo para me assustar, mas para me caçar. Eu era a próxima peça da sua coleção. Saí correndo daquela casa como se o próprio capeta tivesse me puxando pela camisa. Tropecei nos degraus, bati a cabeça na porta, mas a adrenalina me impulsionou. Cheguei em casa ofegante, tremendo, e tranquei a porta com todas as chaves que encontrei. Olhei para o espelho e meus próprios olhos pareciam me acusar, me avisar. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentado na sala com todas as luzes acesas, olhando pela janela, esperando aquele capuz surgir na escuridão. E cada sombra, cada barulho de vento, cada folha que caía, virava o homem da casa vizinha, vindo me buscar. A polícia foi acionada, claro, mas quando chegaram na casa, o porão estava vazio, limpo. Não havia sequer um resquício das anotações, dos bonecos, dos instrumentos, nada. Parecia que tudo era um delírio meu, uma criação da minha mente perturbada. E sabe o que foi o pior? Aquele homem nunca mais apareceu. Não o vi na rua, no supermercado, em lugar nenhum. Ele sumiu como veio, como um fantasma. Mas a sensação... essa nunca mais me deixou. O terror psicológico daquele encontro, daquela descoberta, ficou gravado na minha alma. Hoje eu moro em outro lugar, bem longe dali. Mas sempre que vejo um homem de capuz na rua, ou sinto um olhar mais demorado sobre mim, um arrepio percorre a minha espinha. A gente pensa que certos medos são só coisa de filme, mas às vezes a realidade pode ser bem mais assustadora. E a mente da gente, quando a gente menos espera, pode ser o pior lugar para se estar quando o terror se instala nela. E essa é uma história real, Su. Diga aí, vocês já passaram por alguma coisa que virou a cabeça de vocês do avesso? Isso aconteceu com um conhecido meu, lá no interior do Paraná. Um rapaz novo, recém-formado, com a cabeça cheia de sonhos. Ele conseguiu um emprego bom, sabe? Para cuidar de uma biblioteca particular de um barão do café antigo, numa fazenda que mais parecia um museu. Um lugar lindo de morrer, com uma arquitetura daquelas que a gente só vê em livro de história, toda trabalhada em madeira escura, e com um jardim que era um verdadeiro paraíso, cheio de araucárias imponentes e cheiro de terra molhada. Ele, que adorava um sossego e uns bons livros, achou que tinha tirado a sorte grande. "Ah, que vida boa!" ele me disse uma vez com os olhos brilhando. Mal sabia ele que o sossego de lá era só fachada,
e que os livros guardavam mais segredos do que ele podia imaginar. No começo era tudo perfeito, do jeito que ele sonhava. Acordava cedo com o canto dos pássaros, tomava um café fresquinho com pão de queijo. Mesmo longe de Minas, ele não dispensava. Ia para o seu paraíso particular, a biblioteca. Era um salão imenso, do tamanho da minha casa inteira, com estantes que iam do chão ao teto forradas de livros raros. O cheiro de papel velho e madeira encerada era quase um perfume. Ele passava o dia organizando, catalogando, lendo um pedacinho aqui, outro ali. Era um trabalho que, para ele, era um presente. Mas aí, minha gente, as coisas começaram a se desenrolar de um jeito que não tinha explicação. Não era barulho, nem vulto. Era uma sensação, um sentimento estranho que vinha do próprio ambiente. Ele começou a sentir que a biblioteca, mesmo vazia, estava sempre cheia. Não de gente, mas de uma presença densa e silenciosa. Era como se o ar ficasse mais pesado, sabe? Tipo quando o tempo tá para virar e a gente sente o cheiro de chuva antes dela cair. Essa sensação vinha sempre que ele se aprofundava em algum livro muito antigo. O que começou a perturbar ele de verdade foi a impressão de que os livros estavam mudando. Ele guardava tudo com um cuidado danado, seguindo um sistema rigoroso de catalogação, mas de vez em quando, um livro que ele tinha certeza que estava na prateleira de literatura francesa aparecia misturado com os de filosofia oriental, ou um livro de capa azul escura que ele acabou de manusear surgia no dia seguinte com uma capa marrom desbotada. No começo ele achava que era cansaço, que ele estava distraído. Eu sou meio cabeça de vento, igual criança que perde o brinquedo na sala e depois acha no quintal. Ele brincava, mas a frequência com que isso acontecia começou a tirar o sono dele. A gota d'água, o momento que virou a chave na cabeça dele, foi quando ele estava lendo um livro de contos populares do Paraná, desses cheios de lendas e causos. Ele tinha certeza que já tinha lido aquele livro várias vezes. Mas, de repente, no meio de uma página, surgiu um parágrafo que ele nunca tinha visto antes. Era uma descrição detalhada de um ritual macabro, envolvendo a transferência de memórias pesadas de pessoas para objetos inanimados, para que a mente delas pudesse seguir em paz. E o mais assustador, a descrição incluía a importância de um guardião para esses objetos, alguém que mantivesse as memórias vivas. Ele gelou. Não era um parágrafo solto, parecia encaixado perfeitamente na narrativa. Ele releu de novo. A letra, o estilo, tudo parecia idêntico ao resto do livro, mas ele tinha certeza que aquilo não estava ali antes. Naquele dia, ele sentiu a presença na biblioteca se intensificar, como se as próprias estantes estivessem respirando e observando. Era como se o ar ficasse denso, pesado, e um frio subia pela espinha, mesmo com o calor do sol da tarde. A partir desse dia, a coisa desandou de um jeito que a gente não deseja nem para o pior inimigo. Ele começou a ter alucinações sensoriais. Não via fantasmas, mas as estantes pareciam respirar. Os livros pulsavam com uma energia que ele podia quase tocar. Ele sentia cheiros que não existiam, de terra úmida de cemitério, de ferro enferrujado, e às vezes um cheiro adocicado e nauseante, como de flor murcha e carne velha. A visão dele parecia distorcer. As letras dos livros pareciam se mover nas páginas. As sombras dançavam de um jeito que não era normal. Era como se o mundo ao redor estivesse se derretendo na frente dos seus olhos. A pior parte era a perda da memória e a confusão temporal. Ele pegava um livro, lia por horas, e quando olhava o relógio parecia que só tinham se passado minutos. Ou então, um dia inteiro voava sem que ele lembrasse o que tinha feito. As conversas com os funcionários da fazenda ficavam estranhas. Ele se esquecia do que tinha falado, repetia as mesmas perguntas. Aos poucos, ele foi se isolando com medo de que as pessoas percebessem que ele estava perdendo o juízo. Ele sentia que a biblioteca estava sugando a sanidade dele como uma esponja. Era um terror que vinha de dentro,
um medo de se perder em si mesmo. Ele tentou investigar. Conversou com os poucos moradores antigos da região, mas ninguém queria falar muito sobre a família do barão ou sobre a biblioteca. Eles desviavam o olhar, falavam de outros assuntos com uma cara de quem guarda segredo a 7 chaves. Como bom mineiro, ele insistiu, procurando alguma lenda, algum causo que explicasse. Descobriu que a família do barão era muito reclusa e que tinham uma tradição estranha de preservar as memórias familiares. Diziam que eles tinham um jeito peculiar de registrar a história e que os livros daquela biblioteca eram mais do que simples volumes. A revelação macabra veio quando ele estava organizando umas caixas velhas lá no sótão da biblioteca. Encontrou um álbum de fotos antigo, empoeirado. Eram retratos da família do barão, mas havia algo muito esquisito. Em algumas fotos, as pessoas tinham um olhar vago, distante, como se estivessem vazias por dentro. E em outras fotos, as pessoas simplesmente não tinham olhos, ou os olhos estavam borrados, como se tivessem sido apagados. Mas o que deu o nó final na cabeça dele foi quando ele abriu uma das páginas do álbum e encontrou um desenho feito à mão. Era um esquema. O desenho mostrava a biblioteca, as estantes e um diagrama de como as memórias eram transferidas. E lá embaixo, com a caligrafia antiga, a frase que fez o sangue dele gelar: a biblioteca se alimenta. Ela precisa de um novo guardião para manter as memórias vivas, para que elas não se dispersem. O guardião deve se entregar, de corpo e mente, para que o passado não seja esquecido. E ao lado, um nome, o nome do antigo bibliotecário. E depois um espaço em branco, como se esperasse um novo nome. Naquele instante, ele sentiu a biblioteca inteira pulsar. As estantes pareciam se mover, os livros sussurravam em uníssono, e o cheiro de papel velho se misturou com aquele odor adocicado e nauseante que agora parecia envolver tudo. Ele não estava vendo um fantasma, mas sentia que as memórias dos mortos, as histórias não contadas, as vidas passadas estavam todas ali, presas nos livros, e que a biblioteca era um ser vivo que se alimentava da mente de quem aguardava. E ele era o novo alimento. Ele não fugiu correndo, não gritou. Ele apenas sentiu uma aceitação gélida. A sanidade dele já estava tão comprometida que a revelação não trouxe desespero, mas uma calma assustadora. Ele não conseguiu mais sair da biblioteca. Passou a dormir ali, a comer ali, a viver ali, imerso nos livros. Ele me ligou uma última vez com a voz arrastada, meio lenta, como se tivesse com muito sono. Ele não falou da biblioteca, nem dos livros. Só disse: meu amigo, a gente pensa que tem controle sobre a nossa mente, mas às vezes ela é só uma casca. E o que tem dentro dela, o que tem dentro dela pode ser mais assustador do que qualquer bicho-papão. Depois disso, ele nunca mais atendeu o telefone. Fui até a fazenda, mas me disseram que ele tinha se adaptado bem demais e preferia não receber visitas. A biblioteca, me informaram, estava sempre fechada. E eu, que sou um bicho curioso, tentei dar uma espiadinha. Vi pela janela que a luz estava acesa, mas não vi ninguém lá dentro. Só os livros, milhares deles. E tive a sensação de que, lá dentro, a vida continuava, de um jeito que a gente não compreende. E essa é a história, meus amigos. Uma história que me faz pensar. O terror, às vezes, não está no que assombra a gente de fora, mas no que a gente permite que entre e tome conta da nossa cabeça, nos transformando num guardião de memórias que não são nossas. E vocês, já sentiram que a mente da gente pode ser o maior de todos os labirintos? E que às vezes a saída é a própria loucura? Ô, gente, que alegria ter vocês por aqui de novo. Hoje eu trouxe uma história que me fez revirar na cama por umas boas noites. Pensa numa coisa que te pega de jeito, mas não é um bicho-papão debaixo da cama, não. É aquele trem que mexe com a cabeça da gente, que faz a gente duvidar do que é real e do que é só invenção da nossa própria cachola. Então se acomoda aí,
pega um cafezinho, mas cuidado para não derramar de susto, que lá vem um relato que aconteceu de verdade, viu? Ou pelo menos foi o que eu senti, e isso já é mais que o bastante para dar um nó na garganta. Acontece que, uns anos atrás, a vida me jogou numa aventura que eu nunca imaginei. Recebi uma proposta de trabalho irrecusável para gerenciar uma pequena pousada em Olinda, Pernambuco. Pois é, eu, mineiro de coração, indo parar no litoral do Nordeste. Saí da minha casinha no interior com o coração apertado, mas com a cabeça cheia de planos. Pensava eu, vai ser bom demais, praia, sol, comida boa, gente hospitaleira. Mal sabia eu que debaixo daquele céu azul e das casinhas coloridas se escondia um nó na minha cabeça que eu ia demorar muito para desatar. A pousada era uma beleza, um casarão antigo, colonial, com aqueles azulejos portugueses na fachada e um jardim com cheiro de jasmim que invadiu o quarto de manhã cedo. Ela ficava numa ladeira mais afastada do burburinho, mas ainda assim dava para ouvir o som dos tambores do maracatu e o cheiro de incenso das igrejas históricas. Os primeiros dias foram uma maravilha. Acordava cedo, via o sol nascer no mar, tomava um café da manhã com tapioca e queijo coalho e ia organizar as coisas na pousada. Os hóspedes, na maioria, eram turistas encantados com a cidade e os funcionários, um povo arretado de bom, sempre com um sorriso no rosto. Mas aí vocês sabem, né? Nem tudo que reluz é ouro e nem todo paraíso é só calmaria. A coisa começou devagarzinho, assim como a maré que sobe mansinha, e quando você vê, já tomou conta da praia toda. A primeira coisa que me chamou a atenção foram os sons. Não era o som da cidade, nem da música. Era um barulho repetitivo, um tipo de batida surda que parecia vir de dentro das paredes da pousada. Um tum-tum-tum abafado, como se alguém estivesse cavando ou martelando algo muito fundo. No começo eu pensei que era obra, reforma em alguma casa vizinha ou até o encanamento velho da pousada. A gente tenta racionalizar, né? Afinal, sou mineiro e não acredito em assombração assim à toa, mas gosto de ter as coisas na ponta do lápis. Só que o tum-tum-tum não parava. Era sempre à noite, quando a pousada ficava mais silenciosa. E era sempre no mesmo ritmo, meio lento, meio arrastado. Fui conferir encanamento, chamei pedreiro para dar uma olhada na estrutura, mas ninguém achava nada. Os funcionários juravam de pé junto que nunca tinham ouvido nada parecido. Meu filho, deve ser coisa da sua cabeça, dizia Dona Maria, a cozinheira, sempre com seu jeitinho carinhoso. Mas não era não, eu ouvia, e o barulho parecia ficar mais perto, como se estivesse se movendo pelos corredores. Aí a coisa começou a ficar mais esquisita. Eu começava a ver objetos que mudavam de lugar. Minha caneca de café, que eu deixava sempre em cima da mesa do escritório, aparecia na pia da cozinha. O livro que eu estava lendo, que eu deixava na cabeceira, eu encontrava no sofá da sala de estar. No começo eu ria, pensando que era a Dona Lúcia, a camareira, que era meio desligada. Mas a Dona Lúcia jurava que não. E o estranho é que as coisas nunca sumiam, elas só mudavam de lugar, como se tivessem pernas e andassem sozinhas pela pousada. Era como quando a gente esquece onde guardou a chave de casa, mas multiplicado por 100 e sem ter esquecido nada. O ponto de virada, o dia que a pulga atrás da orelha virou um enxame, foi uma noite de chuva daquelas que lava a alma. Um temporal que não tinha previsão no tempo, mas chegou com tudo, apagando a luz da rua e deixando a pousada na penumbra. Eu estava no meu quarto tentando ler, quando o tum-tum-tum das paredes ficou altíssimo, parecendo que estava ali, bem atrás da minha cabeceira. Levantei num pulo e fui até a parede, com o ouvido colado nela. O som não era de martelo, nem de encanamento, era um som oco, abafado, mas que parecia vir de um lugar profundo. E junto com as batidas, eu comecei a ouvir, bem de leve, uns sussurros. Uma voz baixa, arrastada, que parecia estar falando em alguma língua antiga, incompreensível. Era como um coral fantasma, sabe? Meu corpo gelou. Não era chuva não era pousada velha. Aquilo era outra coisa. Tentei ligar as luzes, mas a energia tinha caído de vez. Peguei meu celular e acendi a lanterna. Apontei para a parede, procurando uma fresta, qualquer coisa. Nada. Apenas a parede lisa, úmida. O tum-tum-tum e os sussurros continuavam, e a voz parecia estar se aproximando, cada vez mais clara.
embora eu não entendesse uma palavra. A partir daquele dia, a coisa desandou de vez. Eu comecei a ter alucinações. Não era só ouvir, era ver. Via vultos passando nos corredores, sombras dançando nas paredes. Às vezes jurava que via os azulejos do chão se moverem, ou que as plantas do jardim me olhavam com olhos arregalados. Os cheiros também mudaram. De vez em quando, um cheiro de terra molhada e algo metálico, como sangue, invadia o ar, mesmo sem ter chovido ou sem ferimento nenhum por perto. Eu cheirava as mãos, o quarto, a sala, mas o cheiro só existia para mim. Era um terror que ia me consumindo por dentro, igual cupim que come a madeira sem a gente ver. Minha cabeça não parava mais. Eu não dormia direito, ficava revirando na cama, ouvindo os tum-tum-tum e os sussurros que agora pareciam me chamar pelo nome, mesmo sem eu entender as palavras. Comecei a perder a noção do tempo. Teve dia que eu achava que era segunda-feira e era quinta. Esquecia compromissos, me confundia com os hóspedes. Os funcionários começaram a me olhar estranho, com pena no olhar. E eu me isolava cada vez mais, com medo de que me julgassem louco. Afinal, como é que eu explicar que a pousada estava viva e tentando me enlouquecer? Eu precisava de respostas. Comecei a investigar a história da pousada. Fui na biblioteca municipal, pesquisei em arquivos antigos, perguntei para os moradores mais velhos da ladeira, aqueles que viveram a vida toda por ali. No começo eles desconversavam, olhavam para o lado, com um medo que eu não entendia. Ah, meu filho, essa pousada tem suas histórias, mas é melhor deixar quieto, disse uma velhinha com os olhos arregalados. Mas a minha mente, já toda emaranhada, não me deixava parar. Descobri que o casarão onde ficava a pousada tinha uma história sombria. Não era um crime de sangue, nem um assassinato famoso. Era algo mais antigo, mais tribal. Há muitos anos, bem antes de virar pousada, aquele lugar tinha sido o centro de rituais de uma antiga seita que cultuava a terra e os ancestrais. Eles acreditavam que para manter a fertilidade do solo e a proteção da comunidade, era preciso fazer oferendas à terra. E essas ofertas não eram de flores não, meu amigo. Eram partes de corpos enterradas no solo para que a energia vital se misturasse com a terra e alimentasse o local. O tum-tum-tum eram os batimentos cardíacos dos sacrifícios e os sussurros, as invocações antigas da seita. Ainda mais assustador, descobri que a cada geração, a família original da pousada passava a tradição de alimentar a terra para um membro, mantendo o ciclo. E o mais macabro, o ritual era ativado pela presença de almas novas, ou seja, de gente que chegava de fora, com energia vital fresca para ser absorvida pelo solo. E eu, com minha energia mineira recém-chegada, era a isca perfeita. A prova final, meu caro, não foi um diário ou uma foto. Foi uma sensação, uma voz clara na minha cabeça, que eu sabia que não era minha. Eu estava na beira do poço que tinha no jardim da pousada, aquele poço antigo que parecia não ter fim. Eu olhava para a água escura e a voz surgiu, nítida como se alguém estivesse falando do meu lado. Bem-vindo à casa, alma nova. Sua energia está purificando o solo. O ciclo continua. Meus joelhos bambearam. Entendi tudo. Eu não estava sendo perseguido por uma pessoa, nem por um espírito. Eu estava sendo consumido pela própria terra, pelo próprio solo daquela pousada que era vivo, sedento e que se alimentava de mentes e almas. O terror não era externo, era o próprio ambiente que se tornou meu carrasco. Eu fugi de Olinda no dia seguinte. Larguei tudo para trás. Não expliquei nada para ninguém, porque sabia que não iam acreditar. Preferi ser o louco que surtou e largou o emprego a ser o cara que dizia que a terra estava engolindo sua sanidade. Hoje, moro em outro lugar, bem longe de qualquer terreno antigo ou ladeira histórica. Mas as batidas, o tum-tum-tum e os sussurros, esses nunca mais saíram da minha cabeça. Eles vêm e vão, como a maré. E a cada vez que a minha mente dá um bug, que eu me confundo ou esqueço de algo, eu me pergunto, será que eu realmente fugi? Ou será que o solo de Olinda ainda está se alimentando de mim, aos pouquinhos, de longe, sugando a minha sanidade até que não reste mais nada? E 6, meus amigos,
Já sentiram algo assim? Alguma coisa que não dá para explicar, mas que a gente sente no osso e que mexe com a nossa cabeça de um jeito que a gente nunca mais volta a ser o mesmo? Pensa nisso. Agora essa história aconteceu com uma moça que eu conheci, uma artista plástica de mão cheia, dessas que vêem beleza onde a gente nem imagina. Ela vivia em Salvador, Bahia, no centro histórico, num apartamento em um casarão antigo, com aquelas varandas de ferro forjado e vista para a Baía de Todos os Santos. Era um lugar vibrante, cheio de cor, de música, de gente por todo lado. Ela adorava a energia da cidade. Os cheiros de acarajé na rua, o som dos atabaques que vinham de longe. Dizia ela que Salvador era um abraço quente, um convite à vida. Mal sabia ela que, às vezes, um abraço pode sufocar e que a vida ali guardava umas surpresas que davam nó até em corda de navio. No começo, a rotina dela era um encanto. Passava o dia pintando no ateliê dela, que ficava no próprio apartamento, com a brisa do mar entrando pelas janelas. À noite, descia para Lapa, ouvia um sambinha, batia um papo com os amigos, tudo em paz, tudo na santa calmaria. Ela dizia que se sentia parte daquele lugar, como se as pedras e o casarão a tivessem aceitado de braços abertos. Mas aí as coisas começaram a tomar um rumo diferente, um tal de trem que não tinha nome nem explicação. Começou com os espelhos. O apartamento dela tinha uns espelhos antigos, desses com molduras trabalhadas que pareciam contar histórias. Ela sempre gostou de se ver neles, de estudar as luzes, as sombras, mas aos poucos ela começou a sentir que o reflexo dela não era bem o dela. Não era uma distorção, não. O rosto era o dela, mas o olhar era diferente, mais fundo, mais vazio, como se houvesse uma tristeza que não pertencia a ela. Era sutil, mas a cada dia que passava, o olhar no espelho parecia se intensificar. Era como se aos poucos o espelho tivesse absorvendo uma parte dela e trocando por outra. Aí a coisa ficou mais estranha. Ela começou a ter a sensação de que o tempo no espelho passava de um jeito diferente. Ela ia se arrumar. Ficava uns 5 minutos em frente ao espelho, mas quando olhava para o relógio pareciam ter se passado horas. E às vezes, quando saía do espelho, sentia uma confusão, como se não soubesse exatamente o que tinha feito ou pensado nos minutos anteriores. Era como se a memória dela ficasse meio borrada, igual a foto antiga que o tempo desbotou. O ponto de virada só foi uma tarde ensolarada. Ela estava pintando, um quadro alegre, cheio de cores vibrantes. Parou um instante para olhar o reflexo no espelho grande que tinha na sala, e lá estava ela. Mas o olhar era de uma tristeza tão profunda que a fez recuar. E nesse instante ela jurou ter visto o reflexo dela fazer um movimento sutil que ela não fez. Um sorriso triste, uma lágrima escorrendo pelo rosto no espelho enquanto o rosto real dela permanecia imóvel. Ela piscou e o reflexo voltou ao normal. Mas a sensação de que aquilo não tinha sido um truque da luz ficou martelando na cabeça. Era um terror que não gritava, mas sussurrava na alma dela. "Você não tá sozinha, não?" A partir desse dia, a vida dela virou um inferno particular. Ela começou a ter distorções sensoriais intensas ligadas ao reflexo. As cores do ateliê pareciam mais vibrantes no espelho, quase pulsando, enquanto na realidade elas pareciam mais opacas. Os sons de Salvador, tão alegres antes, chegavam distorcidos através do espelho, como um lamento distante. E o pior, quando ela olhava para o reflexo, às vezes sentia um cheiro de mofo antigo e de rosas secas, um cheiro que grudava na roupa mesmo quando ela saía do apartamento. A perda de memória se tornou assustadora. Ela começava a pintar um quadro e de repente se via terminando outro, sem se lembrar como tinha chegado ali. As conversas com amigos viravam borrões e ela se via repetindo as mesmas frases, esquecendo o que tinha comido, para onde tinha ido. A paranoia dela crescia a cada dia. Ela começou a cobrir os espelhos com lençóis com medo de se ver e de ver o que o reflexo ia fazer. Mas mesmo cobertos, ela sentia a presença deles, sentia que o outro estava ali, do outro lado do pano, esperando. Ela se isolou, parou de pintar,
parou de sair. O medo de se perder de si mesma era maior do que qualquer coisa. Ela se sentia como um jarro de água que vai esvaziando, sabe? E em seu lugar, outra água vai preenchendo. Na sua busca desesperada por uma explicação, ela começou a investigar a história do casarão. Foi nas bibliotecas públicas, nos arquivos da cidade, conversou com os vizinhos mais velhos, aqueles que tinham mais idade que o Pelé e que conheciam os casos de Salvador de cabo a rabo. No começo, ninguém queria falar muito sobre o casarão. Diziam que era antigo, que tinha visto muitas vidas passarem. Mas uma velhinha, benzedeira lá da Gamboa, com um olhar que parecia enxergar a alma da gente, um dia chamou para um café. "Minha filha", disse a velhinha com a voz rouca, "esse casarão tem uma história de alma penada. Não é de quem morreu lá não, é de quem viveu lá. A primeira dona, uma mulher muito vaidosa, obcecada pela própria beleza, dizem que passou a vida inteira se olhando no espelho. Ela não aceitava envelhecer, não aceitava as marcas do tempo, queria ser sempre a imagem perfeita. E assim ela foi se perdendo no próprio reflexo, até que a alma dela ficou presa ali no vidro e o corpo dela virou só um invólucro vazio." A velhinha fez uma pausa, olhou nos olhos da artista e completou: "E dizem que, de tempos em tempos, a alma dela tenta sair do espelho e encontrar um novo corpo para habitar. Alguém que tenha a mesma luz, a mesma vaidade. E o reflexo, minha filha, é o portal." A revelação macabra não veio de um documento antigo, mas da própria experiência da artista. Uma noite, depois de cobrir todos os espelhos, ela foi dormir exausta. Mas no meio da madrugada, acordou com um frio intenso. Levantou e, sem querer, derrubou o lençol do espelho do quarto. E lá estava ele, o reflexo. O rosto dela, mas com um olhar que não era o dela, e um sorriso lento que se abria de um jeito que a boca dela, no mundo real, jamais conseguiria imitar. E a voz? Uma voz que não vinha do lado de fora, mas de dentro da sua própria cabeça, clara como água de mina. "Finalmente, você é perfeita. Eu sou você. Agora somos uma só." Não houve grito, não houve luta. A artista sentiu uma aceitação estranha, uma calma perturbadora. Ela olhou para o próprio reflexo e os olhos do reflexo eram os seus, mas ao mesmo tempo eram os olhos da mulher do passado, daquela que se perdeu na própria imagem. Ela não conseguiu mais sair do apartamento. Os amigos ligavam, batiam na porta, mas ninguém respondia. Eventualmente, chamaram a polícia, que arrombou a porta. O apartamento estava impecável, as tintas no ateliê secas, os lençóis cobrindo os espelhos. A artista? Sumida. Não havia sinal de arrombamento nem de luta. Ela simplesmente desapareceu. Hoje, dizem que o apartamento está vazio, mas os espelhos antigos ainda estão lá. E de vez em quando algum vizinho jura ter visto uma luz acesa na madrugada ou ter sentido um cheiro de rosas secas vindo daquele casarão. Eu, que sou de Minas e gosto das coisas claras, penso: será que ela se perdeu de verdade? Ou será que a alma da mulher antiga, depois de tanto tempo, finalmente conseguiu tomar o lugar que queria? E a artista agora é apenas um reflexo aprisionado, incapaz de se reconhecer. O terror, meus amigos, às vezes não vem de fora. Ele mora dentro da gente, no que a gente projeta, no que a gente se recusa a aceitar. E vocês, já sentiram que às vezes o maior medo está no que a gente vê quando se olha no espelho? Opa! Boa noite, Eric. Tudo bem? Hoje eu trouxe um relato meu pro canal. Esse que eu vou te contar me marcou de um jeito que você não faz ideia. Não é sobre bicho, nem sobre assombração de cemitério. É sobre gente. E sobre o que a gente encontra onde menos espera. Meu nome é Fernando e o que eu vou te contar aconteceu comigo quando eu tinha uns 20 anos, já morando aqui em Ribeirão das Neves. Eu sempre fui apaixonado por pescaria. Não pescaria em rio grande ou mar, mas aquelas pescarias de barranco, em açude, lagoa, represa. Perto da minha casa tinha uma represa antiga, meio escondida, que a galera falava que era boa de peixe.
O lugar era meio isolado, sabe? Tinha umas trilhas no meio do mato para chegar e quase ninguém ia para lá, o que era ótimo para mim. Eu ia sempre sozinho. Gostava do silêncio, de ficar ali só com a vara de pescar e meus pensamentos. Chegava de manhã cedo, antes do sol nascer, e ficava até o meio da tarde, quando o sol começava a pegar forte. Levava meu isqueiro, umas brejas, uns salgadinhos e passava o dia. O lugar era bonito, água limpa, uns pássaros cantando, parecia o paraíso. Até que um dia a coisa começou a ficar estranha. Era um dia de semana, eu tinha folga. Cheguei na represa cedinho, como sempre. Mal tinha montado meu equipamento, senti um cheiro esquisito. Não era cheiro de peixe, nem de mato molhado. Era um cheiro adocicado, enjoativo, misturado com algo que me lembrava fumaça. Mas uma fumaça diferente, mais densa. Tinha um quê de queimado, mas não era cheiro de mato pegando fogo. Era mais orgânico. Fiquei meio encucado, mas pensei que devia ser alguém queimando lixo em alguma fazenda por perto. Passei a manhã lá tranquilo. Lá pelas 11 horas, o céu que estava azul começou a escurecer muito rápido. Umas nuvens pesadas, de um cinza quase roxo, começaram a se formar. E o vento veio, forte, balançando as árvores. Eu já estava acostumado com as mudanças de tempo, mas aquela foi rápida demais. Comecei a recolher minhas coisas para ir embora antes que a chuva caísse. Enquanto eu guardava a tralha, ouvi um barulho. Não era um trovão. Era um som que parecia vir de dentro da mata, lá do outro lado da represa. Um tipo de canto. Uma voz de mulher baixa, quase um lamento, mas cantando algo que eu não conseguia distinguir. E a voz parecia se arrastar, como se estivesse com dificuldade para cantar. Não era uma melodia normal. Eu parei o que eu estava fazendo e fiquei ouvindo. O vento aumentava e a voz parecia vir junto com ele. Não dava para ver nada por causa da mata densa. O canto parou de repente, e o vento também. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. Senti um calafrio na espinha, mesmo com o calor abafado que precedia a chuva. Apressei-me, o mais rápido que pude. Nos dias seguintes, o cheiro voltou. E sempre quando o cheiro aparecia, o céu começava a ficar estranho, escuro, mesmo que não chovesse. E o canto. Aquele canto me assombrava. Eu ouvia ele vindo da represa, do meio da mata, sempre quando o tempo mudava. Às vezes o canto vinha bem fraquinho. Outras vezes parecia que estava mais perto. Um sábado de manhã, fui pescar de novo. Cheguei lá e o cheiro estava fortíssimo. O céu estava nublado, eu montei minha vara e joguei a linha na água. E aí, Eric, eu vi. No barranco do outro lado da represa, onde a mata era mais fechada, tinha um vulto. Não dava para ver direito, mas era a silhueta de uma mulher. Ela estava parada, virada de costas para mim, e parecia estar vestindo um tipo de manto escuro. Ela estava parada ali, imóvel. Meu coração disparou. Eu sabia que não tinha ninguém que morasse por ali. E por que alguém estaria de pé no meio do mato com aquele tempo? Peguei minha mochila e comecei a arrumar minhas coisas. Quando eu olhei de novo, a mulher tinha se movido. Ela estava um pouco mais perto da margem e parecia estar de joelhos, curvada. Eu comecei a me afastar, devagar. O vento começou a soprar forte de novo e o canto voltou, mais alto dessa vez, mais claro. Eram como palavras repetidas numa cadência estranha que não parecia de nenhuma língua que eu conhecia. O som era hipnótico, mas ao mesmo tempo me dava um pavor. E eu não conseguia tirar os olhos do vulto. E foi então que eu vi a fumaça. Uma fumaça fina e cinzenta começou a subir do lado da mulher, no meio da mata. O cheiro de queimado e doce ficou insuportável. Eu saí correndo dali sem olhar para trás. Corri pela trilha, tropeçando nos galhos, até chegar na minha moto. Liguei e fui embora, sem parar. Contei para os meus pais o que aconteceu e eles me disseram para parar de ir naquele lugar, que devia ser coisa de macumba, de gente que fazia trabalhos ali. Eu não duvidei, mas a coisa não parou. Eu tentei parar de ir lá, juro, mas parecia que o lugar me chamava, ou que a mulher me chamava.
toda vez que eu fechava os olhos, eu via a imagem dela e ouvia o canto. Uns dias depois, eu estava em casa, no meu quarto, já de noite. As luzes da rua estavam acesas, mas a casa estava meio no escuro. Senti o cheiro de queimado e doce de novo, e o frio que vinha do nada, mesmo com o tempo abafado. Abri a janela e olhei para fora. Lá na rua, na esquina, tinha uma sombra. Uma sombra esguia, alta, parada, olhando para minha casa. Ela estava vestindo um manto escuro, e eu sabia, era ela, a mulher da represa. Eu congelei. A sombra se moveu muito devagar e começou a andar na direção da minha casa. Os passos dela não faziam barulho. E o canto? O canto abafado e triste começou a vir da rua, da boca daquela sombra. Eu fechei a janela com tudo e tranquei. Corri para a sala onde meus pais estavam vendo TV. Não contei nada, não queria assustar eles. Fiquei ali, fingindo que estava vendo TV, mas com o coração na garganta. O cheiro de queimado e doce estava dentro da casa agora. E o canto? O canto da mulher. Estava mais perto. Parecia vir do quintal. Minhas mãos suavam frio. De repente, a luz da sala piscou e se apagou. A TV chiou e parou. Ficamos no escuro total. Minha mãe gritou. Meu pai pegou a lanterna do celular. E o pranto? Ele estava agora na varanda. Pude ouvir as palavras numa voz rouca e gutural que me deu arrepios. Onde está meu resto? Eric, a janela da varanda estava aberta. Pude ver uma sombra esguia se mover lá fora, bem perto da porta. E eu juro pela minha vida, que eu vi a mão. Uma mão longa, com dedos finos e unhas compridas, escuras, tentando abrir a porta da varanda. Meu pai ligou a lanterna e apontou para a varanda. A sombra sumiu. O canto parou, o cheiro diminuiu. Meu pai correu lá fora, mas não viu nada. Ele achou que era a falta de luz que a gente tinha se assustado. Eu nunca mais fui pescar naquela represa. Mudei de emprego para não precisar mais rodar de madrugada. Mas até hoje, Eric, eu não consigo esquecer. O cheiro, o canto, a sombra, aquela mão. Eu não sei o que ela procurava ou o que ela queria, mas eu sei que ela estava procurando por algo que estava lá e que eu, de alguma forma, me meti no caminho. Às vezes, quando o tempo vira, ou quando sinto um cheiro estranho de queimado e doce, um arrepio me percorre. E eu ouço, no fundo da minha cabeça, a voz rouca e agonizada. Onde está meu resto? Eu rezo para que ela tenha encontrado o que procurava e que ela nunca mais cruze o meu caminho. Obrigado por me ouvir, Eric. E cuidado com os lugares que você decide explorar. Tem coisas que é melhor deixar escondidas. E chegamos ao fim de mais um mergulho no desconhecido. Quero agradecer de coração a cada um de vocês que dedicou seu tempo para acompanhar mais essas histórias arrepiantes. Foi um prazer ter sua companhia nesta jornada noturna. Se você gostou desse nosso encontro, não se esqueça de deixar seu like, de compartilhar com aquele amigo que também curte um bom calafrio e, claro, me conta aqui nos comentários qual foi o relato que mais te deixou com a pulga atrás da orelha ou te fez dormir de luz acesa. Ah, e se você tem alguma história de arrepiar que aconteceu com você ou que você ouviu por aí, daquelas que a gente conta sussurrando no escuro, manda pra gente no e-mail que está na descrição. Quem sabe seu relato não vira o próximo vídeo do canal, né? Vai ser um prazer dar voz à sua experiência. E a seguir, vou deixar algumas sugestões de vídeos que possivelmente vocês irão gostar. Por hoje, é isso, meu povo. Cuidado com o que espreita nas sombras e a gente se encontra no próximo pesadelo. Um abraço e até mais!